País e o mundo, cordiais saudações. Bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 Segundos, o programa de ciência e tecnologia da televisão de Moçambique, que promove o debate académico de temas relevantes e que causam transformação social. Ao longo das edições do nosso programa, temos recebido temas bastante sugestivos e hoje não será diferente. Temos mais uma proposta. Vamos falar sobre transporte e logística para um desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado nas empresas. É um trabalho que com certeza vai suscitar no estimado telespectador muita curiosidade. Feito isto, convido agora para conhecer assim que é o meu painel principal, que é atualmente constituído por Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, saudações, mais um programa. Sim, mais um programa. Hoje vamos falar desde o momento em que temos a matéria-prima, a produção, a distribuição e a chegada ao cliente. Obrigado. Com certeza vai ser um assunto bastante interessante. Ao lado do Dr. Fazenda contamos com mais um painelista e desta feita docente universitário e também engenheiro civil, Silva Chiziane. Muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Saudações, telespectadores. Agradecer à TVM por esta oportunidade que nos dá para falarmos de um tema muito importante para a nossa sociedade, para a nossa economia, que é o casamento entre o transporte e logística. Com certeza é importante não só para o país, mas para o mundo. Ao lado do Dr. Chiziane, contamos também com o engenheiro e docente Francisco Nhavoto. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia, saudações. E queria desde já agradecer o convite endereçado pela TV e também dizer que este tema é bastante interessante para um país que está a tentar, portanto, se colocar ao mundo, no mapa do mundo, e não há nenhum país que sobressaia sem que tenha em consideração ou tenha desenvolvido essa questão de transporte logístico. Obrigado. Obrigada a nós. Para além do nosso painel principal, contamos também com uma plateia bastante recheada que nos vai ajudar a melhor divagar sobre este assunto que nos propusemos a debate hoje. O Dr. Fazenda vai fazer as habituais contextualizações sobre o assunto que nos propusemos a debate. Dr. Fazenda, hoje vamos falar sobre transporte e logística para um desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado nas empresas. Sim, porque a questão da logística, que vem já a partir da área militar, ele está mais assente na provisão de suprimentos. Neste caso, dizia naquela altura, ou para a área militar, onde a logística é muito mais usada, serve ela para poder garantir que há efetivamente a chegada de ração, combate aos combatentes, a distribuição do material de guerra e o transporte dos militares de ir para algum outro sítio. E essa logística depois, com base nas concessões do coronel Torpe, em 1917, que escreve pela primeira vez sobre o conceito logística, ela é definida exatamente para poder tratar desde o momento em que nós temos a matéria-prima, a produção, e há situações que depois de nós produzirmos, porque este produto tem que chegar ao cliente, dependendo das empresas e a dimensão que a empresa tem, pode ser necessário que tenha a ABIS, que significa modais, significa pontos de distribuição ou pontos por onde a distribuição terá que passar e depois esta chegada ao cliente. Para que possamos sair da fábrica para chegar aos modais, ou dos modais para chegar ao cliente, precisamos de transporte. Daí que não há hipótese de se falar de logística sem falar de transporte. E também não há hipótese de estarmos a falar de transporte sem o aspecto logístico. Significa são coisas complementares, elas entrelaçam-se para poder permitir que a empresa tenha vantagem competitiva se ela puder fazer isso melhor para os seus clientes e que os clientes efetivamente tenham aquilo que queriam na hora que ele precisa e que chegue em condições que o próprio cliente quer. O que significa que uma logística bem tratada numa empresa de transporte há, por um lado, a existência aqui da responsabilidade social por parte da empresa, porque o próprio cliente passa a ser agente de marketing também, que era da marca que é da empresa. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Fazenda. Mas antes gostava de convidar o estimado telespectador
para acompanhar ao primeiro segmento de reportagem em que a nossa equipa procurou ouvir de alguns estudantes de algumas instituições de ensino superior o que é que sabem sobre a relação entre logística e transporte. Acompanhe. Transporte e logística para o desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado nas empresas. É o tema que nos propomos a debater na presente edição. Para sustentar o debate em estúdio, a equipe de reportagem ouviu alguns discentes de uma das universidades da praça sobre o que pensam da união dessas áreas. E eles são unânimes em defender a importância de combinar estas áreas porque o transporte dos produtos é planeado e é seguro. Com a logística de transporte é onde nós conseguimos transportar a carga desde o ponto inicial até o ponto do consumo e transportamos a carga assim com segurança, fazendo o planeamento de tudo o que é necessário para a carga chegar no local em segurança. Significa a aplicação da logística e transporte na construção civil. Fala-se muito do fluxo de bens, de materiais. Na minha ótica, combinando a logística e o transporte, seria uma forma de fazer com que no meio do transporte as cargas que podem ser transportadas via rodoviária e diversos outros meios. Combinando a logística, teremos uma mais percepção de como as cargas podem ser transportadas a longa distância. Sim, e também podemos aplicar a logística no transporte. Vim com a necessidade de se formarem especialistas nessas áreas porque permitirá a inovação tecnológica para melhor controle dos riscos adversos no transporte de cargas na sua complexidade. Sim, acho importante sim, porque é necessário que haja quem já está preparado nessa área para que possa direcionar e trazer mais inovações e conhecimento sobre a logística para os que estão mais interessados em abranger mais nessa área. É muito necessário porque temos que saber fazer como encaminhar as coisas com tanta certeza. Porque com os especialistas nós teremos mais aprimoramento de como a carga deve sair, como deve chegar, quais são as vias a serem usadas, porque com a tecnologia nós muito bem podemos controlar a carga, podemos muito bem controlar a carga em todos os meios. Falamos da segurança, falamos das próprias vias. Com a tecnologia podemos ter um controle mais rigoroso e seguro, tanto a curto alcance como a longa distância. Então, a logística e transporte pode ter um grande impacto na economia. Certo, acabamos de acompanhar o segmento de reportagem que a nossa produção procurou ouvir de alguns estudantes o que sabem sobre logística. Engenheiro Xiziane, estivemos aqui a ver um segmento de reportagem sobre a relação entre a logística e o transporte. Gostava que nos desse em linhas mais do que gerais o que é logística, como é que se procede e por que usamos o transporte para poder garantir que os insumos ou os produtos cheguem ao cliente, ao destinatário ou à empresa. Mais uma vez, muito obrigado. Primeiro vou falar de transporte. Transporte que é a ação de levar um produto de um ponto para o outro, utilizando carro, comboio, enfim, outro meio de transporte. E para levar esse produto de um ponto para o outro, chegar à hora correta, né? Aí entra a logística. A logística é que faz, portanto, tornar este percurso eficaz, seguro, para que este produto chegue o produto certo chegue ao cliente certo na hora exata. Exato.
Engenheiro Nhavoto, algumas vezes, quando as mercadorias são transportadas, sobretudo as de grande volume, de um país para o outro, vemos alguns containers, os vulgos contentores, em que são lá colocados algumas mercadorias. Para manusear aquele instrumento de um lugar para o outro, é preciso ter alguns conhecimentos sobre engenharia ou nem por isso? Porque parece aqui existir um pouco de relação entre esta área da logística e engenharia. Pois bem, é mesmo muito importante que tenhamos habilidades de manuseamento de carga para que essa questão de logística, conforme o meu colega do painel, Gestiziano, explicou, portanto, se efetivo. Entretanto, esses dispositivos ou esses instrumentos são utilizados para manusear as cargas, são mesmo para garantir a segurança, porque é preciso garantir a segurança, é preciso garantir que a carga chegue ao destinatário conforme ela foi prevista, sem que hajam estragos, mas também tem que se garantir que hajam roubos durante esse trajeto. Daí recorre-se a um tipo de manuseamento específico, dependendo do tipo de carga. E, obviamente, que as pessoas que gerem essa questão de manuseamento de carga devem ter conhecimento de engenharia e também usar as tecnologias, as ferramentas necessárias, que é a tecnologia necessária para o seu manuseamento. Exato. Um especialista de logística, qual é a ciência ou qual é o objetivo principal deste profissional em determinadas empresas? Qual é a principal função dele? Bom, um especialista de logística, ele é muito mais do que um transportador simples, porque o transportar é o ato físico de levar um produto de um ponto para outro, mas é preciso ter conhecimentos para que viabilize este transporte. Isto para dizer que tem que chegar, o produto tem que chegar no tempo certo e na hora para o qual este produto foi solicitado. Então há uma espécie de monitoria desde o local de origem até o ponto de chegada, mesmo para garantir que não haja qualquer incidente. É exatamente isso. É daí que recorremos às tecnologias. Temos que fazer o rastreamento, tem que se acompanhar a carga. A um dado momento, o cliente tem que ter essa possibilidade de poder saber onde está a carga, onde está localizada a carga num determinado instante. Então, isso requer que o gestor da logística tenha esta visão do mercado. Daí tem que ter muitos conhecimentos e habilidades para fazer esse acompanhamento. Logo, em linhas mais do que geral, a logística acaba sendo importante. Doutor Fazenda, tem alguma questão ou contribuição que queira deixar ficar, ou já podemos lançar as palavras à nossa plateia? Talvez só dizer que quando nós estamos a falar do conceito logística, a primeira coisa que temos na mente é que temos sempre origens e destinos que podem até estar no mesmo ponto, por exemplo, para aquele caso em que tem um ponto de venda dentro da própria fábrica. Sim. Ou então pode estar distante do ponto de origem. Essa origem pode ser de produção fabril, de produção, por exemplo, agrícola, que é feita por um camponês, e há um ponto em que tem que chegar. Daí que os engenheiros aqui diziam que depois metem muitas ciências. Tem que saber gerir estoque, tem que saber fazer a manutenção, tem que saber determinar qual é o retorno que vai ter, tem que saber da investigação operacional, um conjunto de ciências aqui que devem ser misturadas, que o profissional de logística tem que ter domínio. Muito obrigada, doutor Fazenda. Convido agora a minha plateia, caso tenha alguma contribuição ou questão relativamente ao tema que estamos aqui a debater. Recordar que estamos a falar sobre transporte e logística para um desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado nas empresas. Sim, saudações. Bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Francisco Cheale, do Instituto Superior Mutassa, e muito obrigado por estar aqui neste interessantíssimo tema. Eu percebo o tema não tanto que apenas sobre transporte de produtos para venda, mas eu já uma vez fui transferido do norte para Maputo. Uma empresa de logística foi aqui que transportou toda a minha bagagem, para que eu não estava lá, deixei as coisas dentro de casa e a empresa foi lá, embalou e trouxe tanto os bens para cá. Portanto, para dizer que a logística vai para além da questão de venda de produtos. A minha preocupação seria de saber se faz sentido
os transportadores de passageiros, portanto, de longo curso, ter algum conhecimento de logística ou não, porque eu já também sofri nesses transportadores a perda de uma mala, né, que foi colocada na altura, os transportes levavam as cargas por cima do autocarro, e então a minha mala chegou danificada. Mas não só, mesmo agora que as cargas vão por baixo, tanto dos porões dos autocarros, muitas vezes os passageiros queixam-se. Então, eu queria saber se faz sentido, ou seria melhor que os transportadores tivessem esse conhecimento, pelo menos básico, de logística. Obrigado. Obrigada. Peço para fazer chegar o microfone aí atrás, tem uma mão levantada. Saudações, bem-vindo. Saudações à plateia, aos telespectadores também. Meu nome é Floriberto Cossa, engenheiro eletrônico de telecomunicações. É um tema bastante interessante, porque mexe com o próprio país. A logística está presente em todas as áreas. Se formos a ver, por exemplo, queixamos-nos, na maior parte das vezes, por algumas áreas ou supermercados, entre outras, que têm um nível de exigência na qualidade de produtos que devem receber para poder comercializar. O que faz com que, em algum momento, o país produza algumas coisas, mas eles recorram a outros pontos fora do país para poder adquirir os produtos e comercializarem. E ficamos sem essa comercialização de produtos que temos e produzimos. Por quê? Porque a própria logística é a chave fundamental para esse processo de aquisição desses produtos para a revenda. Há um componente de qualidade nessa questão de logística. Então, eu ia apresentar a minha plateia. Qual é a avaliação? A minha plateia não, o meu painel. Qual é o nível de qualidade? Qual é a avaliação sobre o ponto de vista do nível de qualidade nessa questão de logística no país? Porque envolve muita coisa, desde o próprio armazenamento, o transporte, até a entrega desses produtos aos clientes. E neste processo todo, se houver alguma coisa mal executada, pode comprometer aquilo que é a qualidade dos produtos, e os que recebem para poder comercializar podem não receber porque já está fora dos padrões exigidos para serem comercializados. E obrigado. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Ou retornaremos para uma segunda ronda? Parece que não. Painel principal, já temos aqui duas questões. Vou deixar em aberto, tanto o doutor Fazenda, o engenheiro Nhavoto, e assim também como o engenheiro Xiziane, poderão responder de forma aleatória. Quem quer ser o primeiro? Esteja à vontade. Muito obrigado. Colocou uma pergunta interessante, se o transportador deve ter conhecimento de logística ou não. Eu penso que sim, deve ter conhecimento de logística, porque muita coisa que assistimos, não é, no transporte de passageiros, que não vai de acordo com a segurança, o cumprimento do tempo, é por falta desse conhecimento. Se não vejamos, um dia eu dava um exemplo de quem chega, por exemplo, na junta, às 7 horas, o destino em Inhambane ou qualquer cidade nossa aqui perto, antes de encher o tal carro, não sai. Não sai, sim. Quer dizer, isso é falta, além de ontologia profissional, é falta de conhecimentos logísticos. Transportar a pessoa em segurança, confortável e chegar a tempo que pretende chegar no lugar. Portanto, dando mais uma chega, esta logística depende do tipo de estrada que vai ser usada, não é? Depende das condições do próprio transporte, depende daquilo que é o estado teria dito antes das rodovias, mas também do tipo de modal que nós devemos escolher, se é o modal rodoviário, é o modal ferroviário ou aéreo. Obrigado. Certo. Engenheiro, esteja à vontade. Bom, eu vou Vai responder a esta ou à segunda? Eu vou tentar fazer uma síntese, sim, mas começando pela pergunta do Sr. Chifal, se não falhei o nome. Chihal, assim que é. Eu diria que é muito, não é só importante, é muito importante que realmente os transportadores tenham esta engenharia ou este conhecimento, a ciência de logística. Isto porque a própria, muitas das vezes, o produto pode até ser transportado em múltiplos modais, não só o único. Já vimos várias vezes em que o produto é transportado pelo carro, vai até o aeroporto e de lá leva ao destino final, ou de lá ainda tem que ser transportado por comboio ou por um outro tipo de modal necessário. Então,
isto é bastante importante que eles tenham conhecimento da definição da frota, portanto, aquilo que chamamos de dimensionamento de frota na área de engenharia, que é ele quantificar as componentes mecânicas que ele precisa para transportar esse material, como também quantificar o tempo que ele precisa para transportar o bem, ou seja, a pessoa que está sendo transportada. E também ele tem que ter a capacidade, entretanto, de correção, não é? E saber de manuseamento, né? do produto que ele está transportado. Então, em linhas gerais, eu diria que é muito importante. E mesmo sobre o manuseamento, algumas vezes alguns produtos podem ficar comprometidos. Podemos falar da importação do frango, por exemplo, que precisa de ficar em containers que contêm lá refrigerador. No processo de mudança do meio de transporte para o outro, pode em algum momento reduzir o nível de qualidade daquele produto. E uma das questões que veio da plateia, queria saber até que ponto é feita a avaliação do nível de qualidade dos serviços de logística prestados aqui no país. Se há medidores que determinam que os profissionais da área da logística no país cumprem realmente aquilo que tem a ver com a entrega do produto final ao destinatário, ou nem por isso? Sim, uma das coisas, podemos voltar para um momento, praticamente o momento mais atual, quando se falava da questão das vacinas. Sim. As vacinas agora, por causa da Covid-19. A grande discussão que havia, o primeiro produtor das vacinas dizia que aquelas vacinas deviam ser conservadas a menos 20 graus. E a pergunta que se colocava num país como Moçambique, como é que faria chegar essas vacinas no momento em que tem que se vacinar o paciente, continuar a manter ainda menos 20 graus. Essa era a questão. Daí que, em vez de já estar a falar só da produção da vacina, estavam agora a discutir os aspectos logísticos de distribuição das vacinas, no intuito de poder garantir que essa vacina chegue com aquela qualidade, efetivamente, da produção e naquelas condições que estão prescritas que tem de chegar ao cliente. E o que normalmente ocorre relativamente à pergunta que veio ali da plateia sobre se o transportador tem ou não algum domínio da logística. É aquela questão de eu saber fazer o arroz e provavelmente molho de tomate e como, mas depois sempre digo, não sei cozinhar. É a mesma coisa. Significa que aquele fulano que é transportador, ele é ensinado, quer durante o momento na escola de condução, como é que ele tem que manusear já a logística do próprio transporte. Quer dizer, como é que ele tem que manusear o material. O que vai ocorrer se ele tem que entregar um produto e pelo tempo que tem, de repente furou um pneu, o que ele tem que fazer? Se chegar a um local que a estrada não está muito boa, como é que ele pode fazer para poder atravessar? Porque tem que fazer chegar aquele produto na hora certa. Então isso ele é ensinado naquele momento. Só que eles não dizem que isso que estamos a te ensinar chama-se logística. É aquilo que eu dizia. Cozinha, mas não sabe, depois diz que não sabe cozinhar. Ele diz que não sabe o que é isso de logística, mas efetivamente o que está fazendo é logística. Nós fazemos sempre onde a pessoa está, tem que ter, há sempre aspectos logísticos. E mais sobre esse assunto, a partir da altura que a pessoa acorda, se ele não trata dos seus aspectos logísticos em casa, então há uma coisa que vai ocorrer, é que acordou, de repente, não tem açúcar e ele nem sabia que o açúcar iria acabar. E mesmo sobre esse aspecto que tem a ver com a importância da logística na nossa vida, pode em algum momento o profissional de logística ajudar a reduzir aquilo que podemos assim dizer contrabando? Porque para ser profissional de logística ou para importar determinado produto de um lugar para o outro, há todo um protocolo que se cumpre. Entretanto, formando profissionais de logística poderá reduzir em algum momento o processo de contrabandeação de muitos produtos que chegam aqui no nosso país? Sim. Ainda juntando a última pergunta do engenheiro Floriberto ali, o que ocorre é o seguinte, é que nós temos que produzir e fazer chegar o produto naquelas condições que o cliente disse que quer. Porque a partir da altura que o produto não chega naquelas condições, é o próprio cliente que vai dizer que aquilo que lhe entregam é uma peste e não serve.
E ele passa a ser, em vez de, por um lado, aquele que auxilia até no marketing da empresa, passa praticamente a ser alguém que, de forma indireta, está a combater aquela empresa. Ele difunde essa imagem. E a empresa pode vir a fechar porque ela não garante que o produto chegue naquelas condições que se quer. O que significa que, quando nós estávamos a dizer que o profissional de logística, uma das coisas que ele tem que ter, logicamente, tem que ter domínio, por exemplo, de gestão de estoque. Entradas e saídas, é uma das coisas que ele tem que saber. O que quer dizer que ele não pode receber guia que tem uma lista de produtos que estão dentro do caminhão e na entrega algo está em falta, porque quem que vai receber no local de entrega, ele vai ter que conferir. O que significa que o profissional de logística tem que ter esses conhecimentos todos. Doutor Fazenda, peço para que não perca o seu fio de raciocínio, assim que é. Gostava de convidar ao estimado telespectador para acompanhar ao segundo apontamento de reportagem e que a nossa equipa procurou ouvir alguns profissionais da área, sobretudo docentes da área de logística, para poder aferir deles até que ponto o nosso país está na formação desses profissionais muito importantes para o desenvolvimento do país. Acompanhem. Atuar com capacidade técnica científica na análise e resolução de problemas de gestão de transporte e logística, olhar na perspectiva integrada necessária para obter um desenvolvimento equilibrado e sustentável, assim como gerir a indústria de construção de rodovias e ferrovias, entre outras, constituem desafios nas atividades produtivas. Docentes universitários da praça, envolvidos nas áreas de transporte e logística, enaltecem que elas se complementam. Quando falamos da logística, estamos a falar da colocação do produto adequado, no local certo, na hora certa, ao menor custo possível. Quando falamos do transporte, estamos a falar da parte operacional, que é a deslocação do produto de um local para outro. Para que haja transporte suficiente para servir a população, tem que haver uma boa logística. Da mesma forma, para que haja construção, reabilitação, estradas ou outras vias de comunicação, é necessário também que haja uma logística muito forte. Então, é dessa forma onde esses dois meios, onde as duas atividades acabam interagindo uma da outra. No nosso dia a dia, nós usamos a logística e o transporte. Porque, ora vejamos, se formos a um supermercado comprar alguma coisa, ou vamos lá, um papel, esse papel passou por um processo logístico que começou pelo planeamento da sua produção, transporte, até aos consumidores. Especialistas formados nas áreas de logística e transporte são fundamentais porque permitem que haja uma boa gestão das áreas afins e possibilitam a coleta de ganhos econômicos, tendo em conta a localização geográfica do nosso território. Sim, é importante, sim, porque o transporte deve ser bem gerido. Um técnico bem formado na área de logística e transporte certamente que vai permitir com que haja uma boa gestão de logística e transporte. Claro que é muito importante que haja especialistas, porque se formos a olhar para o nosso país, pela sua localização geográfica, junto ao mar, e temos a vantagem de fazermos esse trabalho de logística interno, assim como internacional. Sim, considero importante na medida em que, como estava a dizer no início, que a logística é um meio de provisão de recursos, de informação pessoal para desenvolver uma certa atividade. Então, sem a logística, não temos como desenvolver, não temos como prover, não temos como planificar certas atividades. Não podemos falar da economia sem falarmos da logística. A logística é fundamental na economia. Eles fundamentam que a gestão da frota, segurança durante o trajeto, existência de modais e o uso de tecnologias são fatores fundamentais para que haja uma harmonia entre transporte e logística. É preciso que o transporte seja planeado para satisfazer as necessidades dos seus utilizadores, e
se calhar haver interligação entre as modais ou os modais de transporte. Nesse caso, se falarmos de transporte, por exemplo, rodoviário, combinação com transporte ferroviário. Temos buscado situações em que temos excesso de velocidades, principalmente transportes públicos que vão para fora de Maputo, interprovinciais, né? Temos verificado bem que eles muitas das vezes ultrapassam o limite da velocidade. Agora, havendo uma gestão de frota pela parte dos gestores, é muito mais fácil gerir essa situação e evitar vários cenários que temos acompanhado no nosso dia a dia, como o caso de acidentes, avarias. Então, esse é, do meu ponto de vista, a parte muito mais importante na gestão de frotas, tendo em conta os meios tecnológicos existentes. E a tecnologia, a própria programação, para fazermos a programação precisamos da tecnologia, para estudarmos o movimento dos bens, assim como das pessoas. Pois bem, após termos acompanhado ao segundo apontamento de reportagem, vamos mais uma vez promover o debate também com a nossa plateia para que possam deixar ficar aqui algumas sugestões, contribuições e perguntas para o painel principal. Alguém mais vai querer falar ou podemos começar com o painel principal e retornamos? Há possibilidade de fazer chegar o microfone ao senhor aí ao lado? Certo, obrigada. Saudações, seu nome? Saudações. Dizer que o tema em debate é muito relevante. Bom, eu gostava de perceber em que instituições podemos ter os cursos relativos a transporte e logística. Certo. E talvez uma outra segunda questão, assim no caso geral, ou seja, no caso específico de Moçambique, como é que nós achamos essa questão de transporte e logística? Como é que nós pensamos em que estágio nós estamos? E muito obrigado. Obrigada a nós. Tem muitas meninas aí, ninguém vai querer falar, já tem uma corajosa. Peço para passar o microfone. Saudações, seu nome? Saudações, chamo-me Kátia Ibrahimo, sou estudante e a minha questão é qual é a lei ou norma que favorece ao consumidor? Num dos exemplos que tivemos em que, por exemplo, o produto foi danificado. De que forma o consumidor é beneficiado do ponto de vista jurídico a partir da empresa de transporte e logística? Obrigada. Obrigada. Alguém mais vai querer falar? Novamente. Peço a capacidade de síntese, por favor. Certo. Apareceu mais alguma questão ao longo dessa intervenção? Esteja à vontade. Os nossos debates aqui visam trazer subsídios para o desenvolvimento do próprio país. Temos projeto Sustenta, por exemplo. Qual é o nível da avaliação que os painelistas fazem do envolvimento dos profissionais ou especialistas de logística nos projetos que o governo desenha em algum momento? Porque temos verificado êxito, por exemplo, na produção de um certo tipo de cultura lançado, mas se formos a ver a logística, parte desde o armazenamento, transporte e distribuição do produto. E, em algum momento, verificamos a falha a partir da própria colheita, armazenamento, transporte até que possa ser escoado até o consumidor final esse produto. E com isso tudo podemos colocar a perder todo aquele êxito que tivemos na produção dos próprios produtos. Então a questão é, qual é o nível de envolvimento dos profissionais de logística nesses projetos que têm sido traçados, por exemplo, pelo governo, que há êxito na produção, mas depois já falha nessa parte da própria logística. Muito obrigada. Estão lançadas as questões. Estejam à vontade, podem respondê-las. Não, muito obrigado. Respondendo à questão Pode não ser a ordem. Nós podíamos fazer sobre as instituições, podíamos deixar para o ponto final e em jeito de recomendações e para quem está a assistir. Eu gostaria que primeiro falasse a que tem a ver com a lei do consumidor. A rapariga ali da plateia perguntava sobre o fato de algum produto chegar danificado. Será que existe um mecanismo legal que possa salvaguardar os direitos da pessoa que pagou para aquele determinado produto e o profissional de logística? Como é que fica diante dessa situação? Existe sim um mecanismo de defesa do consumidor. Primeiro, existe uma associação do consumidor para onde pode se dirigir o lesado, além da associação dos consumidores. Existe também a inspeção, não é?
a nível do governo, onde a pessoa pode se queixar, já acompanhei muitos casos desses, e vai ter o devido tratamento. O cliente o que está lesado depois vai ser ressarcido. Existem mecanismos próprios. E o profissional de logística, engenheiro Minha Volta, como é que fica nessa situação? Eu confiei em si para que me trouxesse um produto em perfeitas condições, entretanto, quando abro a caixa, sobretudo de algo que pode ser facilmente quebrado, como um prato, utensílios domésticos, entretanto, chego lá e está tudo enfarinhado. Como é que eu fico? E o profissional de logística, como é que fica? Obrigado mais uma vez. Há aqui um conceito que é preciso estar associado a esta questão de logística, que é, como eu dizia, o manuseamento, mas também a questão fundamental que é importante é que a logística tem que ter mesmo essa capacidade de poder fazer chegar o produto ao consumidor com segurança. E contar com os riscos também. Contando com os riscos, porque isso está associado à falência até da própria empresa que está a gerir. E é por isso que um dos riscos associados à logística é mesmo o fato, é tão simples quanto isto, quando a gente compra uma pizza e há um determinado tempo que eles estipulam, né? E quando chega muito mais tarde do que a hora por causa do engarrafamento, seja de que forma a causa pode ser relacionada, entretanto, quem sai a perder é o vendedor. E é por isso que eu digo, a empresa que gera a logística sai a perder, o vendedor sai a perder. É dessa forma que eu ia responder. O comprador, neste caso, perde confiança com a empresa e, consequentemente, perde o mercado. Daí a necessidade, volto a repisar isto, de formação, tem que haver formação desses profissionais de logística. E sobre os profissionais, uma das questões que saiu da plateia tinha a ver com o fato de existirem muitos projetos do governo que tentam, em algum momento, alavancar a nossa agricultura para reduzir a importação de produtos para o nosso país. Entretanto, nota-se que os produtos chegam ao destinatário já não na mesma qualidade e questionava-se, em alguns momentos, vocês se sentem incluídos nos programas do governo no que diz respeito ao profissional de logística e transporte ou nem por isso? Se fazem parte, em algum momento, se os profissionais são chamados para trabalhar nesses megas projetos do governo e, se não, que impactos isso pode ter para a economia? Todos podem responder, inclusive o doutor Fazenda. Sim, mas o engenheiro Xizian já havia levantado a mão, depois o doutor Fazenda responde. Sim, muito obrigado. Eu queria dizer que, em relação aos projetos do governo, o governo tem mecanismos próprios de contratação dos quadros, né? Certo. E são incumbidos tarefas para executar as tarefas. Então seria necessário nós fazermos parte, não é? Sim. Nós não fazemos parte desse elenco, aí íamos avaliar cada situação. Mas se em algum momento temos verificado que os produtos demoram a chegar até o consumidor final, será que não há ausência de profissionais de logística? É uma pergunta em aberto, não que esteja aqui a direcionar a ninguém. Bom, em relação a este assunto de transporte, sim, e chegar o produto perecível ao destinatário, vejamos, por exemplo, produzimos batata em Lixinga, não conseguimos colocar aqui no sul do país. Produzimos batata na Beira, não conseguimos colocar aqui no sul do país. Temos que recorrer ao mercado sul-africano. O mercado sul-africano até pode ser em Cape Town, que é mais longe que Beira. Por quê? Por causa das condições das vias de transporte. Então, sim, essa condição das vias de transporte é determinante. Não só ter um profissional de logística, mas a logística depende das outras áreas para poder funcionar. Certo. Vai responder, doutor Fazenda, já estava aqui para responder. Sim, o que eu posso dizer é, para a questão que foi levantada ali, se o cliente tinha ou não direito, é o seguinte, há dois cenários. Eu pago antes o produto, antes de eu ter, então significa que na altura que o produto chega, não nas condições que eu esperava, posso rejeitar pagar o produto e automaticamente não o tê-lo. Praticamente aí o único prejuízo que terei tido era a esperança de receber o produto e o tempo que fiquei a reservar o meu dinheiro sem investir para outra coisa. O outro é ter pago o produto e aí já existe, para o nosso caso específico, a lei do consumidor.
Em Moçambique, a lei do consumidor, ele diz como é que o cidadão age. Pode ir a uma esquadra meter uma queixa, pode recorrer à INAI colocar a questão, pode recorrer à Associação de Defesa do Consumidor, de modo que possam ressarcir o pagamento que tinha feito se ele que te vendeu o produto diga que naquele preciso momento não aceita devolução. Isso encontrávamos isso em muitos estabelecimentos que diziam aqui não se aceita devoluções, mas entregavam em caixa e a pessoa depois de abrir aquilo em casa via que está tudo danificado. Temos medo do investigador e quem vai falar é o professor doutor Giverandi Alves do Amaral. Do Amaral. Ele é investigador na área de sociedade, área de ambiente e área de relações internacionais, mas sobretudo trabalha na área de ambiente. Vamos ouvir o percurso dele, aquilo que ele já publicou e o que pretende publicar para o bem da nossa sociedade e o desenvolvimento do país. E porque a ciência também sai a ganhar, convido-o para acompanhar o Minuto do Investigador. Até já! Meu nome é Giverandi Alves do Amaral, eu sou formado em Sociologia pela UEM, depois rumei para o Rio de Janeiro, fui para a Universidade Federal Fluminense. Lá eu frequentei o mestrado, fui orientado pela professora Tatiana Rotandaro, agora é professora na USP, professora titular, excelente pesquisadora também. E de lá eu terminei em 2014. Iniciei o meu doutoramento também em 2014, quer dizer, antes de mesmo ter terminado o mestrado, eu já estava envolvido. E fui para a Unicamp. A Unicamp é nada mais, nada menos que, pelo menos no momento, no ranking do momento em que eu entrei, a maior, em termos de qualidade, a maior universidade da América Latina. E isto era muito significativo para mim. Entrei em primeiro lugar neste doutoramento, enfim, e cursei. É o doutoramento em Ambiente e Sociedade. Então, isto foi uma tentativa de unir a parte teórica, a carga teórica sociológica que carrego, com uma componente técnica, neste caso a componente ambiental. Na área de pesquisa, essencialmente, onde é que atua? A minha atuação está num tripé, que é sociedade, que eu me apoio fortemente sobre sociologia, obviamente, né? Ambiente, que é a temática, que aliás, assim, é a componente que eu tenho técnica e também, por esse outro lado, hiper pertinente para os momentos atuais. Estamos cada vez mais a entender o nosso impacto como sociedade sobre a natureza e os seus processos. E relações internacionais. O que é que tanto o inquieta que queira ver resolvido com a investigação, com a pesquisa? Se olhar assim para o âmago mesmo da minha inquietação, é um vazio de conhecimento sobre nós mesmos. Eu acredito que, a partir do conhecimento de si, tudo se torna uma oportunidade, e uma oportunidade positiva. Olhando para a sua área, acha que a investigação está a surtir o efeito desejado em Moçambique? Bom, isto é complicado, é um pouco complicado, porque o sucesso da produção científica não está em si. Quer dizer, eu não sou um grande pesquisador porque eu fiz muitos livros, escrevi muitos artigos inúteis, não é? Agora, quantidade e qualidade de produção, aí já podemos debater. Quantidade de produção, eu acho que nós poderíamos fazer mais. Poderíamos fazer mais, não é no sentido só de produzir em série, mas de conhecer o que está a ser produzido. Se eu pergunto agora, vou ao UEM, e eu chego lá, o UEM eu falo porque é maior, mas eu posso dizer também, vou ao UP, vou a outras, né? As privadas também, né? E pergunto, quem está a pesquisar o quê? Se me perguntas a mim, não, mas tu estavas na Unicamp, quem está a pesquisar o quê? Eu vou dizer, não, o Ricardo Antunes está a falar sobre o marxismo e a questão do trabalho, né? A Leila da Costa Ferreira, que foi minha orientadora, ela é uma das referências na América Latina em termos de sociologia ambiental, em termos de processos socioambientais. Está a ver? Eu tenho pessoas, Norma Valência e outros.
Quando tu chegas aqui, tu perguntas quem é referência em o quê? O ser cientista não é uma atividade também de mendicidade. É uma atividade que tem que ser suportada. Então, a investigação em Moçambique, infelizmente, ainda é entendida como aquele amor. É um pesquisador, não é? Mas é um pesquisador suportado por quem? Eu chegava para um gestor de universidade e eu dizia para ele assim: você tem que ter no teu orçamento, por exemplo, 1 milhão de meticais que você diz é para pesquisa e investigação. Dali há de ter pesquisa, porque eu vou poder dizer, vou ao campo, vou pesquisar. Eu posso querer tomar um café e sentar. Agora, o nosso pesquisador, o nosso investigador está confrontado por problemas básicos. Quer dizer, ele ainda está-se a lidar com falta de comida em casa. Como é que você quer que alguém produza com qualidade, sendo que ele não sabe o que vai dar o filho para comer daqui a 2 dias? Se eu tenho como pesquisador que correr por 4 ou 5 instituições de ensino para poder dar aula, para poder ter o meu pão, qual é o tempo que eu vou dedicar à pesquisa? Então, é aí onde está o problema. Mas se eu tivesse uma instituição que dissesse, você é pesquisador, é professor a tempo inteiro no sítio X e recebes 200 mil, 150 mil, eu estou a falar, depois eu sei que vocês vão dizer, não há dinheiro para isso, isso é outra história. Eu não corria tanto. Eu ia concentrar-me em produzir para aquela instituição. Nas suas pesquisas, conta com parcerias? Em termos de parcerias acadêmicas, sim. Eu tenho... Já posso falar da produção, né? Então, eu tenho trabalhado fortemente com o Severino Nguenha, reitor da UDM, não é? Tenho trabalhado com a PUC Rio. Na PUC Rio, trabalho com uma excelente pesquisadora também, que é a Maria Helena Zamora. Ela tem, inclusive, já fez várias palestras aqui, convidada, né? E, enfim, temos trabalhado também sobre a temática particularmente ligada ao racismo ambiental. Vamos escrever um artigo, estamos já no processo de escrita de um artigo que vai sair num dos grupos de trabalho da Mary Douglas, que é uma incrível pesquisadora americana. E também tenho trabalhado com o NEPAM. O NEPAM é Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. E neste núcleo em particular, com a professora Leila da Costa Ferreira, no grupo de pesquisa dela, que é Questões Ambientais no Sul Global. Então, há pouco tempo fui coordenador parte da equipe de coordenadores de um GT na AMPAS, que é um incrível evento de produção científica na área de ambiente e sociedade no Brasil. E publicamos um artigo também há pouco tempo em livro. Publicamos um livro, né? Já foi lançado também, que fala sobre as questões ambientais no Sul Global. Bom, aqui também tive a oportunidade, não sei, de desafios para Moçambique, o IES, e outros trabalhos também que futuramente poderão deslanchar projetos com o IES. Também tenho estado a colaborar com o TIV, não é? Onde a Universidade do TIV, que tem esta vontade de crescer, então nós estamos a colaborar em várias atividades acadêmicas. Então eu funciono neste cenário. Se tudo correr conforme pensado, eu quero trabalhar na produção de 2 livros a título individual, não é? Que é um sobre este processo de institucionalização, a história ambiental moçambicana, não é? E outro que é sobre percepções de risco ambiental. O que é que tem a dizer aos jovens aspirantes à área de pesquisa? Eu desejo muita força. Eu desejo muita força, e esta força que incida em 2 sentidos. Força para não desanimar, porque as adversidades são muitas. E as dificuldades em ter parcerias também são muitas. Eu vejo a frustração de muitos jovens, muitos mesmo, isso não é
pelo fato de muitos projetos por eles pensados não terem aceitação e eles não terem o apoio para fazer um bom projeto. São poucas instituições, eu conheço uma, que apoia o processo de construção da ideia. Isto é terrível, porque eu acho que poderíamos ter mais. Segundo, na questão da parceria, aliar-se a gigantes, porque é só aliado a gigantes que nós poderemos ser um deles. Certo, acompanhamos o Minuto de Investigador, com certeza foi bastante interessante. Voltamos mais uma vez, doutor Fazenda, antes do Minuto de Investigador, estava aqui a deixar alguns subsídios relativamente, acho que a segunda questão, sim, sobre a avaliação de profissionais, sim, nos programas do governo. Sim, o que ocorre é que quando nós estamos a falar do conceito logística, há momentos em que temos um profissional de logística, mas que ele terá que trabalhar com todos os outros profissionais. Porque desde a altura que nós produzimos, tem os extensionistas que lá vão, ou os engenheiros agrônomos. Por coincidência, eles, durante a faculdade, também tiveram uma cadeira de logística. Não como um curso, mas como uma cadeira que era para poder ter alguns conhecimentos. Para além dessa produção que é feita a seguir, há um momento em que é preciso carregar e distribuir essa produção. Aí já entra o outro profissional que tem de estar a tratar das questões ligadas à via de acesso. E uma das questões, o governo tem optado por construção de silos para poder armazenar produtos nas melhores condições para que depois sejam redistribuídos. O meu pensamento é completamente diferente, porque eu acho que quanto mais criamos a maior rede de transporte, significa rede de estradas, redes de linha férrea, eu não preciso, por meio do Estado, construir silos, mas sim, se eu tenho um comboio rápido que sai de Lixinga a Maputo em 6 horas, o cidadão sozinho vai transportar o seu produto. Certo, estamos já sem tempo e mesmo em considerações finais, os dois painelistas, o engenheiro Xiziane e Nhavotte, poderiam falar de em que instituições de ensino nós podemos encontrar esses cursos e um conselho, né, para quem está lá em casa e está indeciso sobre o curso que vai fazer de licenciatura. Bom, olhando para aquilo que é a localização do nosso país, já foi dito aqui, serve os países do Interland, os corredores de desenvolvimento que nós temos, né? O desenvolvimento que está no norte, por exemplo, plataformas. Sim, sim. Então, a UDM, Universidade Técnica de Moçambique, é uma das diversas instituições que desenhou um curso em que os profissionais vão ser adotados de conhecimentos ligados à engenharia civil, na área de dimensionamento de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, né? Assim como a área de logística, essa parte de gestão, transporte e entrega na hora exata ao cliente. Obrigado. Exato. Engenheiro Nhavotte, em jeito de apelo, temos aquele estudante que está nos a ver, mas não sabe que curso fazer. O curso de logística pode ser uma opção. Obviamente. Há aqui algo muito importante que é preciso deixar claro para o telespectador aí em casa, é que o nosso país está em franco desenvolvimento e a indústria também está à procura de corredores de desenvolvimento. Neste caso, a indústria precisa receber matéria-prima, mas também precisa levar o produto final para o cliente. E daí é importante haver esses conhecimentos de engenharia de transportes. E a UDM está aqui para oferecer esse serviço ao público. Entretanto, é uma das instituições e que entretanto, é necessário que os estudantes apostem nesse curso, porque há mercado. O futuro é mesmo na engenharia de transportes. Doutor Fazenda, mais um programa chega ao fim. Sim, mais um programa chega ao fim. Nós hoje estávamos a falar de logística e transporte. Sim. É uma área que um profissional desta área pode trabalhar em qualquer empresa. Desde as indústrias até uma simples empresa que realiza serviços. Sempre precisa-se de logística, independentemente, a partir da nossa casa nós precisamos de logística, nas empresas precisam de logística. Por isso, por exemplo, a Toyota, a Toyota criou o Just in Time, significa produzir na hora correta e entregar na hora correta aquilo que o cliente quer e na qualidade que quer.
Daí que a logística é sempre importante para as nossas vidas. Muito obrigado. Pois bem, mais um programa promovido, mas antes gostava de recordar ao estimado telespectador que a semelhança deste tenha um trabalho acadêmico ou artigo científico e quer haver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito gosto que nós vamos promover aqui mais um debate acadêmico. Dispensamos-nos com promessa de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa e continue a acompanhar a restante programação da televisão de Moçambique. Até lá!